Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje minha entrevistada, como anualmente eu costumo fazer, quando ela vem a São Paulo e eu gravo aqui na Escola Gaia também, por causa do evento da Astrológica. Esse ano o Robson está promovendo o 20º Encontro Astrológica. Eu convido sempre a Celisa Beranger. Celisa, muito obrigado por sua presença mais uma vez. É sempre um prazer. E as pessoas adoram as suas entrevistas, sabia? Que bom, fico Adoram. feliz em saber. Depois eu também boto lá no YouTube. Ah, que bom. A Celisa é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua dela no signo de Escorpião. Ela é arquiteta, astróloga, escritora e diretora do Espaço do Céu, a escola no Rio de Janeiro, e ex-presidente do Sinarge. E vários outros títulos aí que Celisa tem, que palestra não só no Brasil, como também no mundo inteiro, em vários eventos de astrologia. Celisa, eu te convidei, na verdade, aqui, você sabe muito bem, que é para falar sobre o tema que você abordou no 20º Encontro aqui da Gaia, onde nós estamos gravando, que é sobre o zodíaco de Dendera. É o mais antigo zodíaco? Não, ele não é o mais antigo, ele é o mais famoso. O mais famoso. Exatamente por estar no Louvre. Ele também é conhecido como Zodíaco do Louvre. Ah, é? Porque é considerada a peça mais importante do Egito no Louvre. O original está no Louvre. Lá em Dendera tem uma cópia. Tem uma cópia, né? Porque o original chegou na França em 1821. Só que para tirar de lá eles tiveram que cortar. Nossa. Então, ele no Louvre, ele está, você percebe nitidamente a emenda, porque ele tem 2,55 m por 2,55 m. Sim, muito grande. Muito grande. Não conseguiram trazer do século XIX inteiro. Pois é, ele é datado de que período? Olha, a datação foi feita por astrônomos, na verdade. O Burg, que é o principal, e o Escoville, que foi interessante que eles chegaram mais ou menos à data em função dos eclipses que estão marcados no zodíaco. E também porque eles consideraram um ano especial, 50 a.C., que os 5 planetas estacionaram. Você sabe que é raro você pegar Mercúrio, Vênus e Marte estacionados ao mesmo tempo. Sim. E isso no dia 12 de agosto estava. Mercúrio e Vênus para retrogradar e Marte para ficar direto. Mercúrio em Virgem, Marte em Capricórnio e Vênus em Virgem. Puxa, então ele está datado mais ou menos de 50 a.C.? Na verdade, eles dizem que é entre 50 e 52 a.C., porque também é citado que o eclipse, que é o eclipse que ocorreu em 51, um eclipse do Sol visível em Dendera, que teria marcado a morte do rei Ptolomeu, que foi quem mandou construir o templo, que é um templo da deusa Thor, que era uma figura feminina do Egito, que tinha muitos templos, que representa o feminino, depois ele é transformado em Ísis, e ele tem umas... O zodíaco, na verdade, ele estava não no templo propriamente, tem umas capelas, 6 capelas dedicadas a Osíris, que era o deus dos mortos, né? E como a Thor tinha contato com... Quer dizer, ela vivia no mundo dos vivos e podia entrar também no mundo dos mortos para encaminhar as almas para uma pós-vida, então, possivelmente, por isso, a conjugação das capelas de Osíris estarem no templo da deusa Thor. Interessante. Agora, assim, o que esse zodíaco representa? Ele não é um zodíaco, ele é uma esfera celeste. Ele representa o céu. Daquele momento? Sim, na verdade, o que eles dizem é o seguinte, não é um momento específico, é um período entre 54, quando começa a construção do templo, e 50, que eles não têm exatamente a data em que ele foi inaugurado. Mas é uma... porque ele foi chamado de zodíaco astrológico porque ele contém numa faixa as constelações do zodíaco, mas ele tem outras constelações do hemisfério norte, constelações do hemisfério sul,
os planetas e os 36 decanatos, que é a característica do Egito. Sim. Né? Ele é sustentado por 4 mulheres, uma em cada ponto cardinal, por isso que ele é quadrado, embora a esfera seja redonda, e mais 8 figuras de deuses com cabeça de falcão, ajudando a suportar, quer dizer, a esfera. São as mulheres que seguram a esfera, principalmente. Então, o interessante que nós achamos astrologicamente dele é ele ter a representação dos planetas nas constelações, porque ele não é de um zodíaco de signo, ele é um zodíaco de constelação. As constelações estão representadas, os planetas estão o Saturno em Libra, o Marte em Capricórnio, o Júpiter em Câncer, o Mercúrio em Virgem. Estão todos exaltados. E a Vênus em Peixes. Você matou a charada. Eles, como não sabem astrologia, eles não se deram conta disso. Eles disseram que estava coerente, os planetas passaram por aqueles signos nesse período. Claro que você vai pegar um período aí de mais ou menos 4 anos, lógico que Mercúrio, Vênus, Marte vão passar em todos. Mas, digo o seguinte, eles falam que é pelo estacionamento. Então, o único que não estava estacionada em exaltação era Vênus. Mas eles puseram a Vênus em Peixe. Interessante. E os caras, como eles não sabem astrologia, eles não se deram conta disso, que os planetas foram colocados nas suas exaltações. Porque Mercúrio estava exaltado, Saturno estava exaltado, o Júpiter esteve em Câncer nessa época que os outros 3 estacionaram. O Júpiter já estava em Leão, mas ele estacionou em Câncer, o Saturno em Libra. Então só Vênus é que estava fora. Então eles acharam, como ela estava estacionada no mesmo. E ele diz que isso aí, às vezes, demora 1 milênio para acontecer. Porque a gente sabe que Júpiter e Saturno estacionam todo ano para o retrógrado e depois para o direto. Mercúrio também todo ano, mas Vênus e Marte não. E junto, Mercúrio, Vênus e Marte estava para direto e Mercúrio e Vênus para retrógrado. E eles, como não sabem a astrologia, não se dão conta de que eles foram colocados na exautação. Porque seria, no caso, um céu forte, né? Porque na verdade ele dizia assim, próspero, afortunado. Foi a participação dos deuses que ajudam a sustentar a esfera, seria exatamente para indicar que ele é atemporal. Ele não pretende marcar uma data específica. Ele pretende marcar um tempo. Tanto que eu estou te dizendo, você vê, o estacionamento é em 50, um eclipse é de 51, o outro é de 52. Mas é fantástico, porque eu mostro na palestra, eu me preocupei em fazer o mapa e verificar o mapa dos eclipses, o mapa do estacionamento, estavam lá todos eles estacionados, quer dizer, os 3 rápidos, né? Saturno já tinha entrado no movimento direto, Júpiter também. Tem mais perguntas para o segundo bloco, tá bem? Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 13, curso completo de baralho cigano Petit Lenormand. No dia 21 de agosto, a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 28 de agosto, curso de astrologia eletiva. Já no dia 29, o curso Técnicas de Previsão. Informações 13 3284 9714. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, o Encontro dos Deuses.
Informações 21 22 13 0972. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada, Celisa Beranger. Estamos falando sobre o zodíaco de Dendeira. Celisa, o zodíaco, esse zodíaco, ele é astronômico ou é astrológico? Olha, ele é astronômico e astrológico. Quer dizer, ele é astronômico, porque eu estou dizendo a você, ele não representa só as constelações do zodíaco. Ele representa outras constelações do hemisfério norte, por exemplo, eles marcam a Ursa Maior, a Polaris, a Ursa Menor, está marcada. Né? E eles marcam, como é que eu vou dizer assim, também a Sírius, que era a estrela que regulava o calendário egípcio, e marcam Canopus, a estrela Canopus, que era da constelação de Argo, que foi dividida em 5, virou Carina, quer dizer, perdeu o nome, Canopus era o comandante da nave Argo, está lá no meio de Carina, porque eles desmembraram a constelação. Então eles marcam essas estrelas, 2 estrelas especiais, e destacam também Órion, que está entre elas. Órion é uma constelação, mas ele está no meio de Sírius e Canopus. Interessante. Você acredita que eles tenham feito isso só para uma simbologia estética? Não, eu digo não? assim, Pra não, marcar não, um tempo, está pra marcar marcado um porque ciclo? como é numa capela que principalmente guardaria as relíquias de Osíris, porque Osíris ele era um deus, mas ele foi faraó até que o irmão o assassinou. Aí tem uma história complicada, dividiu em pedaços, a outra irmã foi lá, recolheu. Então, e aí ele passa a ser o deus dos mortos e um deus importante para o Egito. Né? Então tem 6 capelas. Possivelmente, essas capelas foram feitas pelo próprio faraó, com a intenção, talvez, de que a sua tumba ficasse lá, entendeu? Porque o faraó que fez é o Ptolomeu XII, o pai de Cleópatra. Ele que constrói, porque cada cidade do Egito tinha uma deusa como um deus, uma deusa como proteção. E em Dendeira é Ató. Interessante. Fala uma coisa, a época dele, então, é de 50 a 52 anos. Na verdade, seria de 52 a 50 antes de Cristo. Como ele chegou no Louvre, em Paris? Um general descobriu em 1789, se não me engano, e ficou deslumbrado com ele. Quer dizer, porque ele é todo em relevo. Todo em relevo, hoje ele não tem cor nenhuma. Ele devia ser totalmente colorido, como as imagens que eu tenho, porque o templo é muito colorido e com uma base de muito azul, entendeu? Então, ele devia ter... Todos os papiros são coloridos, então o cara ficou encantado com aquele zodíaco e dizem que um daqueles faraós autorizou que o cara deve ter pago para levar. Entendi. E quando ele chegou na França, que foi em 1821, em Marseille, ele fez um sucesso imenso. Naquela época, a Europa era vidrada em coisas do Egito, tanto que você vê que as capitais europeias todas têm. Né? Madrid mesmo tem um templo egípcio num parque maravilhoso. Né? Então, eles ficaram deslumbrados com aquela peça imensa e não sabiam o que fazer, Luís XVIII comprou, mandou expor na Biblioteca Nacional e depois ele foi para o Louvre. Mas eu digo a você, eu, por exemplo, eu fui ao Louvre várias vezes, eu só fui ver esse zodíaco mesmo em 2000. Porque o Louvre entrou em obra, agora ele está numa posição de destaque. Porque diz que é um dos monumentos mais famosos do Egito, não é? Não, por isso eu estou te dizendo, olha que o Louvre tem um acervo egípcio fantástico, pois é considerada a peça mais famosa da coleção egípcia do Louvre. Interessante. Você acredita que dentro assim, das referências que a gente tem de monumentos e de coisas que foram achadas ao longo do tempo, esse para a astrologia seja talvez o mais relevante? Olha, eu acredito que sim.
no sentido de que o templo todo ele tem a representação das constelações, então ele é muito, quer dizer, embora o zodíaco ficasse numa capela, não ficasse na entrada principal, né, nos salões do templo, mas ele, dentro de todo o templo, tem imagens que estão no zodíaco. E poucos zodíacos egípcios eram redondos. Ele é redondo. O que faz o quadrado são as figuras que estão segurando. Mas ele é redondo. Entendi. Interessante isso, hein? Não, é muito interessante porque, na verdade, digamos assim, quando eles começaram a estudar, que houve aquela coisa de quando é de 2000, é de 5.000, é de 15.000, porque a história do Egito é muito antiga. Muito antiga. Então houve primeiro um interesse muito grande. Aí quando eles viram, não é um destaque, porque eu acho que não é nem justo dizer que eles dão destaque às constelações do zodíaco, mas quando eles viram o zodíaco, os decanatos, isso aí é astrológico. A gente vai deixar para lá porque isso aí é astrológico. Aí depois vieram, isso já no século XX, aí os caras, não, a gente tem que descobrir a data, temos que encontrar uma maneira. Então eles foram pela astronomia para descobrir a data. Porque a astrologia mesmo fala muito pouco sobre esse zodíaco. Sim. Sim. Muito pouco, a maioria das pessoas não conhece. Eu cheguei a me atentar a ele quando você deu um curso. Dei um mini curso curso na Santista, anos, você lembra? Exatamente. Na Escola Santista de Astrologia, mini curso há uns anos atrás. Exatamente, foi o único lugar que eu dei esse curso. Que legal. Mas eu falei disso e falo na palestra exatamente que eu falei assim, meu Deus, isso aí é uma coisa para a gente divulgar, porque é uma coisa muito interessante. E quando eu descobri essa história da exaltação, eu falei, isso os astrônomos não podiam descobrir. Muito interessante. Porque realmente eles não sabiam. Na hora que eu fui preparar a tua pauta, eu falei assim, bom, de que época onde atualmente ele se encontra e tal. Eu falei assim, mas eu fiz um curso com ela sobre isso. Foi, né? exatamente. Eu conhecia, tem um desenho do zodíaco e tal. E se você olhar, a peça que está lá em Dendeira, que é uma cópia, que foi levada, acho que em 1919, uma coisa assim, ela é inteira, não tem o corte da que veio para a França, deve ter sido fundida lá, talvez, não sei, mas ela está preta. Sabe por que está preta? Esse templo teve abandonado muito tempo, cozinhavam lá dentro. Nossa, quando eu estive no Egito em 1990, eu não fui a Dendeira. Ninguém falava em Dendeira nessa época. Eu também nem sabia do zodíaco de Dendeira. Eles tinham uma peça maravilhosa dessa no teto, sem cuidar. Não sabiam de nada. Que era cópia já em 90, né? Hein? Já era cópia em 1990. Claro, não. Foi em 1919 que foi para lá a cópia. Então. Porque ele veio primeiro lá para a Biblioteca Nacional, depois ele foi para o Louvre, no Louvre ficou, mudou de posição várias vezes, agora ele está desde 97 no mesmo lugar. Mas não é fácil de você achar, porque se você não tiver uma indicação e você for seguindo, porque eu, para descobrir o primeiro, eu perguntei umas 15 vezes, que ele fica numa sala importante, mas assim, no cantinho. Então, se você não souber, você não vai lá, você passa direto pelo salão e não vê. Nossa, Celisa, quero te agradecer muitíssimo a participação no programa, tá? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Que venha sempre, tá? Muito obrigado. Obrigada. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.